Olá! A Sociedade da Neve está sendo o filme da Netflix desse início de ano. Só que tem muita gente que ainda está confusa com a semelhança desse filme com o filme Vivos, de 1993, que fazia sucesso na TV aberta e que trata da mesma história real. Afinal, A Sociedade da Neve é uma refilmagem de Vivos? Por que outro filme da mesma história? Eu preciso ver os dois filmes? Tenho que escolher só um? Calma que tudo isso vai ser conversado no vídeo de hoje, que é a crítica dos dois filmes. Vivos, de 1993 e A Sociedade da Neve, de 2023. Vou falar a minha opinião sobre cada um dos dois filmes e também citar os pontos mais fundamentais que tornam esses dois filmes tão diferentes, mesmo sendo da mesma história real. Aliás, que história inacreditável! Vamos lá? Júnior Guimarães, tomada 1. Os filmes contam a história real de um acidente aéreo ocorrido na Cordilheira dos Andes em 1972, em que um time uruguaio de rugby viajava para o Chile, mas o avião bate em uma das montanhas, matando várias pessoas e deixando os sobreviventes perdidos no meio da cordilheira, sem suprimentos e sem perspectiva de serem socorridos. Bom, se você ainda não conhece a história real, então recomendo que você pare o vídeo aqui e volte depois, porque eu vou falar um pouco da tragédia real que aconteceu e aí sim vou falar dos filmes, tá bom? Dito isso, então vamos lá. Os filmes tratam de uma tragédia real que aconteceu em 1972 e é esse acidente aéreo que aconteceu no trajeto entre o Uruguai e o Chile. E por causa de um erro de trajetória, o avião acabou topando com uma das montanhas da Cordilheira dos Andes. E essa batida acabou destroçando todo o avião, arrancando asa, arrancando a cauda e ficando lá perdido no meio da cordilheira, com 45 sobreviventes a bordo. E esses sobreviventes foram morrendo um a um até sobrar apenas 16 ao fim de 72 dias perdidos, enfrentando fome, sede, frio, doenças respiratórias e também sequelas do impacto do acidente. E para sobreviverem, eles tiveram que tomar a decisão drástica de comer a carne daqueles que não sobreviveram, comer carne humana. Mas felizmente eles foram resgatados graças à iniciativa de 2 desses sobreviventes, e essa história inacreditável rendeu vários produtos, entre livros, documentários, filmes. Daí entramos na questão: por que outro filme? Porque esse Milagre dos Andes, ele é uma história fascinante e rende várias leituras. E cada um dos dois filmes é baseado em um livro diferente. E ainda existe um outro filme chamado Os Sobreviventes dos Andes, da década de 70 ainda, e que também é baseado em um livro diferente. E cada um dos livros, eles têm uma perspectiva mais diferenciada, e essa diferença também acabou se refletindo nos filmes. Vou chegar lá daqui a pouco. Além disso, Vivos é um filme americano e A Sociedade da Neve é um filme espanhol. E acredite, essa diferença de nacionalidades também vai refletir na diferenciação da abordagem de cada filme. Afinal, A Sociedade da Neve é um remake de Vivos, sim ou não? Sim e não. Tecnicamente não é um remake porque o filme A Sociedade da Neve não se baseia em Vivos. Ele se baseia em outro livro, que inclusive é um livro diferente, que foi a base de Vivos. Mas, para quem não lê os livros e só viu os filmes, não faz a menor diferença. Na prática, inclusive, ele acaba funcionando como se fosse um remake mesmo. Primeiro vamos falar do filme do momento, que é A Sociedade da Neve, baseado no livro de Pablo Vierci. E gente, que filme forte! É uma obra pesada, sufocante e muito realista também. O filme coloca a gente numa perspectiva tão interna, tão íntima, que a gente meio que se sente um sobrevivente também. A gente se sente junto com eles. E a construção dessa narrativa, do acidente, dessa perdição, do terror que acontece, do pânico que a gente vê no olho das pessoas, é uma coisa tão imersiva que, por mais que a gente já saiba o final, não parece que eles vão ser salvos. A gente continua pensando que aquilo nunca vai acabar. E a gente sente não só o medo que eles têm da morte, mas também o sofrimento em si e a desesperança.
ou seja, esse sofrimento antecipado de quem nunca vai ser salvo. E infelizmente esse não salvamento acaba acontecendo com alguns deles. Para quem já sabe o final de tudo, fica aquela dúvida de quem vai ser salvo e quem não vai. Mas para quem não sabe, parece que ninguém vai ser salvo ali. Porque o próprio filme induz essa ideia de que não há esperança, de que realmente não há salvação. E o que torna essa imersão ainda maior é o capricho gráfico nos efeitos visuais, especialmente na cena do acidente de avião, que é uma versão turbinada da versão do acidente do filme Vivos. E essa ambientação que intensifica essa sensação de pequenez do ser humano perante o perigo da natureza e a mais remota possibilidade de algum salvamento. E uma coisa interessante que esse filme faz é essa atenção especial que ele dá para cada vítima, colocando o nome completo, a idade da morte de cada um, se aproximando muito de um teor documental e tornando tudo também ainda mais triste. E o diretor Juan Antonio Bayona tem essa experiência de pegar os efeitos visuais, esse capricho técnico e colocar a favor do filme e fazer a gente sentir como se fosse tudo real, como ele fez inclusive em O Impossível, que é aquele filme que fala do tsunami na Tailândia. E os grandes parceiros do cineasta nessa imersão e nessa comoção também é o diretor de fotografia Pedro Luque, que ele redimensiona o sofrimento humano tanto nas panorâmicas externas que dão essa dimensão da força da natureza perante aqueles pequenos humanos que estão tentando viver, tanto nas partes internas, onde mostra o pânico das pessoas, aquela claustrofobia, especialmente lá na cena da avalanche na fuselagem, e também no close das pessoas, onde ele amplifica o sofrimento, mostrando a humanidade de cada um. E também o Michael Giacchino, que ele faz uma trilha que combina muito bem com essa natureza do filme em relação ao sofrimento, à força do drama e também uma ponta de esperança. E para quem não sabe, A Sociedade da Neve ele é o filme escolhido pelo Comitê Espanhol de Cinema para representar a Espanha no Oscar. Society of the Snow, Spain. A Sociedade da Neve é um filme muito forte, muito realista, muito íntimo e é a melhor opção da Netflix nesse momento. Enfim, um filmaço. ¿Quiénes fuimos a la montaña? E agora vamos falar de Vivos, de 1993, que é a adaptação do livro de Pierce Paul Reed, que é um dos meus filmes de infância, sempre esteve no meu coração, eu nunca esqueci e sempre usei como referencial de filme de resgate e de sobrevivência. Faz tempo que eu tinha assistido esse filme, acho que foi no Supercine na época, e eu acabei assistindo de novo depois que eu assisti A Sociedade da Neve. Eu assisti A Sociedade da Neve, logo na sequência eu assisti Vivos. E a comparação foi inevitável e eu acabei percebendo algumas questões que não me ocorreram na época que eu assisti a primeira vez. Eu percebi, por exemplo, que Vivos é um filme muito hollywoodiano, para o bem e para o mal. Eu ainda acho que ele é um bom filme, inclusive ainda é um bom referencial para filmes de resgate, só que ele já não traz aquele realismo que eu vi em A Sociedade da Neve. Ele não traz aquele sofrimento e a visão que ele traz é uma visão bem superficial e se aproxima mais daquele filme blockbuster. Não é aquele filme para fazer a gente refletir, se questionar, como faz A Sociedade da Neve, mas sim um filme para divertir e emocionar também. E claro, gerar bilheteria. Existe um maior sensacionalismo em algumas questões bem íntimas e também uma ênfase em elementos que não precisariam de tanta ênfase assim, mas que para transformar o filme em um thriller, em um filme de ação, ele acaba ganhando destaque. Como nas cenas do perigo das montanhas, que acaba virando uma espécie de Indiana Jones. Ou na cena em que eles precisam subir na montanha, depois voltar para o lugar de origem, e essa volta ela é tratada como um momento de diversão, para trazer aquela coisa mais leve para o filme e transformar Vivos não só em um filme de resgate, em um filme sério, mas também um filme para a família, para que as crianças também possam assistir. E é por isso que existe esse equilíbrio entre filme de resgate e filme de entretenimento, com elementos que mesclam ação, tensão e até comédia. E essa abordagem blockbuster não é nenhuma surpresa, considerando que o diretor é Frank Marshall, que é o diretor de Aracnofobia e é da mesma escola de Steven Spielberg, de transformar cada filme em um entretenimento
para todo mundo. As filmagens foram feitas em locações reais lá no Canadá e a fotografia do Peter James, ele acaba dando essa dimensão mais épica dessa história. Essa história que precisa ser contada para todo mundo. E eu adoro a trilha de James Newton Howard, porque ele traz essa questão épica, mas ao mesmo tempo uma singeleza que traz essa esperança e essa motivação inspiradora, que é muito maior, por exemplo, que no filme A Sociedade da Neve. O filme é muito bem montado por dois editores, pelo William Goldenberg, que está estreando nesse filme, e pelo Michael Kahn, que estava num ano maravilhoso para ele, já que foi ele que fez a montagem de A Lista de Schindler, que deu o Oscar para ele no ano seguinte. E com isso, Vivos é um filme bem feito, tenso, divertido, na medida do possível, e que também é muito bem lembrado com muito carinho pelas pessoas saudosistas. Especialmente quem tem saudade da década de 1990. 70 days that we climb this mountain, you know what it is? It's impossible. Agora vamos às diferenças mais importantes dos dois filmes. Para mim, a diferença mais latente entre os dois é o tratamento do canibalismo. Em Vivos, o canibalismo é tratado como se fosse o auge da sobrevivência, o ponto máximo de alguém que está tentando viver. E em Sociedade da Neve, isso já é tratado como algo mais natural. Não que canibalismo seja natural, mas devido às circunstâncias, essa decisão foi feita de forma mais fluente e como única opção possível. Tanto que em Vivos, essa decisão de comer a carne dos colegas mortos, ele acontece na metade do filme só. Enquanto em A Sociedade da Neve, isso acontece com pouco mais de meia hora de filme. E o filme tem 2 horas e meia. Isso mostra as diferenças entre o olhar americano e o olhar espanhol sobre essa situação, já que o olhar americano ele já vai com apontamento, com julgamento, com sensacionalismo, e o olhar espanhol já é mais com naturalidade, acolhimento e compreensão também. Não que Vivo seja incompreensível, mas ele é mais espetacularizado. Outra diferença está no tratamento das pessoas. Em Vivos, existe um núcleo que é claramente o protagonista, que é justamente o núcleo do ator mais famoso, que é o Ethan Hawke. Enquanto isso, as outras pessoas são deixadas um pouco de lado e não têm tanta importância assim. Enquanto em A Sociedade da Neve, há uma importância para cada pessoa que se vai. O filme acaba focando em um determinado personagem e a gente sente a perda dele. Na verdade, a gente sente cada perda desse filme. E falando em perda, as cenas do acidente nos dois filmes são muito boas. Mas claro que A Sociedade da Neve é mais beneficiada pela tecnologia atual e deixa tudo mais bem feito e mais realista. Em Vivos, a única coisa que realmente é datada mesmo é a cena do avião sobrevoando os Andes, que usa uma computação gráfica que lembra muito aqueles simuladores de avião de PC. Mas a cena do acidente em si continua muito bem feito. Inclusive, a composição dessa cena parece que sim, foi referência principal para a cena da Sociedade da Neve. E em ambas as cenas, a gente sente pânico vendo o acidente acontecer. Mas a maior diferença de todas, para mim, é a atmosfera geral de cada um dos filmes, onde cada diretor, digamos, passou uma mensagem diferenciada. A Sociedade da Neve é um filme tão pesado, mas tão pesado, que eu sinto falta daquela leveza que tem em Vivos. Aquele filme que, apesar das circunstâncias pesadíssimas, ele ainda tem algum fio de esperança, que é o que falta em A Sociedade da Neve. Sim, eu sei que muita gente vai ver isso como vantagem ao filme espanhol, mas eu acho que como entretenimento, o Vivos ganha. Mas, por outro lado, Vivos perde muito feio em relação ao realismo dessa ambientação, já que em A Sociedade da Neve a gente percebe o pânico, a desesperança, o emagrecimento, auxiliado muito pela maquiagem muito bem feita também. E vendo esse trabalho coletivo de maquiagem, de ambientação e da atuação do elenco, a gente realmente sente que eles de fato caíram em um acidente de avião e estão passando fome e sede. E nessa comparação do aspecto das vítimas, a gente olha para as vítimas de Vivos
E não parece que eles estão passando por aquilo. Parece que eles só furaram o pneu do carro e estão esperando o reboque. E é por isso que é tão importante fazerem filmes diferentes de um mesmo evento. Porque cada diretor, cada autor oferece uma perspectiva diferente, uma perspectiva que enriquece ainda mais a história já contada. No caso de A Sociedade da Neve, ele já oferece esse olhar mais humano, mais íntimo, mais realista e que focasse mais no pacto de sobrevivência que eles fizeram e que foi graças a esse pacto que eles conseguiram sobreviver, que era o mais importante nessa história e que faltou na versão americana. Por isso que quando você se perguntar, mas pra que fazer outro filme? Será que aquele filme já não contou o suficiente, já não é bom? Depois de ter visto A Sociedade da Neve, posso dizer que sim, essa história precisava ser contada de novo. Só que dessa vez de forma mais verossímil e mais completa. E por quem tem mais propriedade no tema, que são os hispano-latinos, já que essa é uma história de um time esportivo uruguaio. Enfim, além da verossimilhança e da completude, essa história precisava ser contada em espanhol. Mas de toda forma, eu recomendo os dois filmes, Vivos e A Sociedade da Neve. Agora sua vez. Você já assistiu A Sociedade da Neve? O que você achou? Você já assistiu Vivos? Já fez a comparação entre os dois filmes? Ainda pensa que não precisa mais refilmar? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gostou do vídeo? Então aperta aqui no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outros fãs dessa história incrível e fascinante. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma de nossas críticas. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e tchau!